Oi, bom dia a todos. Continua a quarentena. Que coisa estranhíssima, né? Que tragédia que nós estamos vivendo. E hoje eu queria falar para vocês sobre, não custa nada, né? Esse aprendizado meu e de vocês, através desse vídeo, porque à medida que eu falo, eu reaprendo, volto a praticar. Queria falar de reparação e perdão. Assuntos quentíssimos, né? No 8º passo, pede que você faça 2 listas. Uma das pessoas que eu feri, das pessoas que você feriu. O nome e o assunto, o como você feriu, de que jeito. Rapidamente assim. A outra lista é as pessoas que me feriram. Uma por uma, e também em que você foi ferido. Os nomes podem se repetir várias vezes. Claro, você foi ferido várias vezes por uma pessoa só. Ferimentos grandes, né? As pessoas que eu mais feri, que eu queria falar hoje, foram a minha ex-esposa, primeiro casamento. Eu praticamente acabei com a vida dela, né? Não chegou, ela vive bem, mas foi uma coisa assim, terrível de conviver. De que é impossível conviver com um dependente químico nativo, né? É impossível. E a gente provoca muito sofrimento. Eu provoquei muito sofrimento. E meu pai, as pessoas que eu mais feri muito meu pai. Meu pai, ele não era um homem rico, ele era um aposentado. Quando eu conheci ele, quando eu nasci, ele já tinha quase 50 anos. Com 70 ele se aposentou. Em algumas dessas épocas, passados alguns anos das minhas loucuras, né, com a adicção, com a dependência química, muitas vezes eu afundava, e eu já tinha casado, tinha tido filho, uma confusão. Ganhava 10, gastava 20, ganhava 5, gastava 10. E eu me endividava, e volta e meia eu precisava ir de cabeça baixa, humilhado, pedir dinheiro para meu pai. E meu pai cobriu muitas vezes. Eu me lembro que desde os meus 17, 18 anos, o meu pai tinha um olhar para mim assim, meio distante, porque ele era muito intuitivo. Ele falou, esse rapaz não vai dar nada, só vai dar problema. O meu pai não acreditava, ele tinha esse tipo de olhar que eu falei para vocês, né? Então eu tinha dívidas, mas finalmente, quando eu cheguei no grupo anônimo e fui visitá-lo, eu estava já em São Paulo, de volta da última internação. O meu jeito de conversar, alguma coisa que eu disse, ele era intuitivo, né? Mudou um pouco o olhar dele, sabe, comigo. Ele inclusive, quando eu voltei lá depois, ele falou, fazia um mês que eu estava indo nesse grupo. Ele ia um mês, sóbrio, limpo, né? Ele perguntou, Zeca, ele me chamava de Zeca, você ainda está indo naquele lugar? Sabe, intuitivo. Acho que foi a primeira vez na vida que ele acreditou em mim, que ele levou fé. Eu fiz uma reparação com meu pai, talvez a mais suficiente, a mais completa, porque foi uma reparação que durou até a morte dele. Eu me casei com a Cecília, e a Cecília sempre foi muito família, e todo domingo ela participou muito dessa reparação, que às vezes eu não tinha vontade. Domingo à noite eu trabalhava no dia seguinte, ainda ir lá em outro bairro em São Paulo visitar meu pai, né? Mas nós íamos. Olha, eu não me lembro de um domingo de ter faltado, porque ela insistia mesmo. E a reparação foi assim, eu lia jornal para ele já tinha dificuldade de ler, e a gente conversava, trocávamos ideias. Comecei a construir uma casa em Vinhedo, ele perguntava assim, muito interessado, ele curtia isso, sabe?
Ele curtiu a Mariana, minha filha, que nasceu ainda pequenininha. Tem fotos dele com a Mariana no colo. Era um outro filho que ele tinha ali. E ele saboreou muito isso, sabe? Tanto, para vocês terem uma ideia, no final do nosso relacionamento, até um pouco antes dele morrer, assim, eu já era um dos parceiros dele nas finanças dele, nas contas, já ajudava a cuidar. A confiança dele cresceu muito, né? Aquele pilantra que só deu problema para ele, agora era um filho de confiança. Foi um filho de confiança. Essa foi a reparação com meu pai. Foi muito gratificante para mim.